Olá, que bom ter a sua companhia para mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Olá, sempre um prazer estar aqui. Hoje o nosso material é um texto bastante denso e, eu diria, provocador. Chama-se Manjares Perigosos, escrito por Arthur W. Pink. Ah, sim. Pink é conhecido por essa intensidade, né? Exatamente. E ele parte de uma passagem específica do livro de Provérbios, capítulo 23, versículos 1 a 3 e depois o 8, para construir todo um argumento sobre discernimento espiritual. É um tema crucial, sem dúvida. A proposta do Pink é usar aquela imagem, sabe, de um jantar com uma figura importante, um governador, Sim, lembro da passagem. só que ele usa isso como uma metáfora. Mas olha só, não é sobre política, não. É sobre o consumo de ensinamentos religiosos. Ele está alertando para o risco de certos alimentos que, em vez de nutrir a alma, podem acabar sendo prejudiciais. Entendo. Uma analogia poderosa. Pois é. Então, a nossa tarefa aqui hoje é tentar desempacotar essa interpretação, sabe? Entender bem os alertas do Pink e por que que ele achava isso tão vital. Vamos mergulhar nisso, então. Com certeza. É uma abordagem que coloca o foco direto na nossa responsabilidade individual, né? Pink defende um discernimento crítico, bem afiado mesmo, em relação a tudo que a gente consome espiritualmente ou religiosamente. Tudo mesmo, pregações, livros. Sim, tudo. A ideia central é essa. Pregações, ensinos, leituras, tudo isso funciona como alimento para a alma. E, bem, como qualquer alimento, pode dar vida, força ou pode trazer doença, fraqueza. Faz sentido. É um convite, assim, bem direto, para a gente examinar com muito rigor o que a gente deixa entrar na mente e no coração. Ok. E o ponto de partida dele é lá em Provérbios 23, versículo 1. Quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Pink mesmo admite que, literalmente, hoje em dia, pouca gente janta com chefes de Estado, né? Pois é, não é a nossa realidade cotidiana. Então, como é que ele transpõe isso para um contexto mais amplo, mais aplicável? Ah, aqui está a chave da interpretação dele. Pink argumenta que esse termo governador, nas escrituras, não se limita só à autoridade civil, sabe? Hum, Ele lembra outras figuras bíblicas, tipo os principais da congregação lá em Êxodo, ou o chefe da sinagoga nos evangelhos. Então ele expande o conceito. O governador passa a incluir líderes religiosos. pastores, mestres. Exato. Pastores, mestres, pregadores, são eles que, metaforicamente falando, servem esse banquete espiritual. Entendi. Uma reinterpretação bem específica. E ele faz essa leitura com um olhar, assim, bastante crítico sobre o cenário religioso da época dele. É bom notar. Crítico como? Bem, Pink expressava uma dúvida considerável sobre a autenticidade da chamada divina da maioria dos ministros e pregadores que ele via. Ele chegava a sugerir que muitos poderiam ser, tipo, autonomeados ou enviados por organizações humanas, ou até influenciados por fontes espirituais, digamos, adversas. Nossa, é forte isso. É forte. Ele lembrava que os falsos profetas, historicamente, sempre foram muitos, talvez até mais numerosos que os verdadeiros. Por isso ele recorria direto àquela instrução bíblica de João 4.1. Ah, a de provar os espíritos? Essa mesma. Provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. É uma chamada direta para a gente verificar com cuidado, sabe? Não aceitar tudo de cara. Parece uma visão bem pessimista da liderança religiosa do tempo dele. Ele via isso como um problema generalizado. Era algo comum. Sim, ele conectava essa necessidade de provar os espíritos diretamente ao que ele descrevia como um tempo apóstata e degenerado. Para Pink, essa advertência de Provérbios não era só uma história antiga, Era atual para ele. extremamente atual para a própria geração dele, que ele via como marcada por um afastamento da fé genuína. Ele sentia que o engano religioso era, assim, muito prevalente, e por isso a vigilância era mais necessária do que nunca. Ok, faz sentido dentro da lógica dele. E aí, a partir dessa premissa, ele desenvolve a analogia principal, né? O ensino religioso agindo na alma como a comida no corpo. Exato. Se o alimento é bom, fortalece; se é ruim, adoece. É uma imagem muito direta e central para o argumento todo.
E qual era a grande preocupação dele com isso? A grande preocupação de Pink era a falta de discernimento que ele via em muitos fiéis. Ele lamentava que as pessoas mal sabem como atentar bem ao que era servido espiritualmente para elas, sabe? Uhum. Havia uma crítica forte à tendência de aceitar um ensino só pela aparência de ortodoxia do pregador, ou seja, só porque ele parecia correto na doutrina ou dizia que seguia os fundamentos da fé, Sem olhar mais fundo. sem uma avaliação mais profunda dos efeitos reais daquele ensino na vida prática e espiritual de quem ouvia. Para Pink, não bastava concordar com a doutrina na cabeça, a coisa tinha que ter um efeito concreto. Mas como então fazer essa avaliação mais profunda? Se não basta olhar para a receita doutrinária, o que o Pink propõe como critério? Boa pergunta. Ele nos desafia a pensar como a gente avalia a comida física mesmo. Ah, interessante. Não basta a receita parecer boa no papel, né? O que importa é o efeito no corpo. A gente se sentiu bem depois de comer. Deu energia? Ou deu aquela indigestão, aquele mal-estar? Certo. Aplicar a mesma lógica ao alimento espiritual. Exatamente, a proposta é essa. E para tornar isso mais concreto, ele chega a sugerir perguntas específicas, né? Um tipo de teste para o ensino que a gente recebe. Sim, perguntas bem penetrantes, eu diria. Ele questiona, por exemplo, esse ensino consegue entrar no coração, sabe? É movido pelo poder do Espírito Santo ou fica só ali na superfície da mente, como informação intelectual? Outra, ele provoca um confronto interno. Ele sonda a consciência, expõe o pecado pessoal a ponto de levar a pessoa a reconhecer a própria miséria espiritual. Tipo aquele clamor do apóstolo Paulo, desventurado o homem que sou. Uma avaliação bem desconfortável, talvez. Pode ser. Ou, por outro lado, né, a alternativa que ele coloca é: esse ensino só informa, talvez até entretenha, agrade aos ouvidos, mas no fim das contas deixa a pessoa com aquela sensação de autossatisfação, tipo, ah, tá tudo bem comigo, sem nenhum senso de urgência, de necessidade de mudar. Exatamente. Ele é muito incisivo nisso. Ignorar essas questões, para ele, é ser o próprio pior inimigo. Não é brincadeira. Nossa, e as implicações disso são enormes, né? Vastas. A pergunta de fundo é sempre essa. O ensino está cultivando humildade genuína diante de Deus? Ou está, talvez sutilmente, inflando o orgulho espiritual? Orgulho espiritual. Sim. E mais, está incentivando a busca da salvação com temor e tremor? Aquela expressão bíblica que indica seriedade, dependência total da graça divina? Ou está reforçando o que ele chama de segurança carnal? Segurança carnal. O que seria isso exatamente? Seria aquela confiança presunçosa, sabe? Achar que está tudo garantido na sua posição espiritual, sem levar em conta a necessidade de vigilância constante, da luta diária contra o pecado. É um tipo de complacência perigosa. Entendi. E tem mais algum critério nesse sentido? Sim, outro ponto crucial para Pink. O ensino leva a pessoa a odiar o pecado, em todas as suas formas, a buscar ativamente a santidade no dia a dia, ou tende a minimizar o pecado. Tipo arranjar desculpas para pequenas falhas. Exato. Aquela coisa de se confortar na ideia de que, ninguém é perfeito mesmo. Ele contrapõe isso direto com em Pedro 1,15. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Para ele, santidade não é opção, é chamado divino. Então o critério dele é profundamente interno e prático, focado na transformação real, né? Totalmente. O foco é no fruto, no efeito real na vida, não só na aparência ou na concordância intelectual. A seriedade disso tudo é muito clara. Para Pink, não era questão de preferência de estilo, de gostar mais de um pregador que de outro. Era questão de vida ou morte espiritual. Sem dúvida. Seguindo a passagem de Provérbios, a gente chega no versículo 2, que é chocante. Mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Uau! Como é que Pink interpreta o homem glutão nesse contexto? Não é gula de comida, imagino. Não, claro que não. Ele aplica essa imagem do glutão àquele que tem uma curiosidade espiritual, assim, insaciável, mas desindiscriminada, sem filtro. Como assim? É a pessoa que corre atrás de cada novo pregador da moda, sabe? Cada conferência que está bombando, cada nova tendência teológica ou experiência religiosa que aparece. É uma busca constante pela próxima festa espiritual, pelo discurso mais sensacionalista, pela última novidade. Ah, entendi. O consumidor voraz de conteúdo espiritual.
sem muito critério. Exatamente, o glutão espiritual. E a faca na garganta. Isso soa, nossa, extremamente drástico. E é para soar mesmo. A intensidade dessa imagem mete uma faca à tua garganta. Reflete, na visão de Pink, a gravidade do perigo que ele enxergava nisso. Um perigo real Para se de... contaminar. Ele entendia isso como um aviso divino radical para Uhum. controlar essa tendência à glutonaria espiritual. Pink acreditava firmemente que ouvir o erro, a falsa doutrina, mesmo que passivamente, sabe? Mesmo achando que, eu sou firme, na verdade isso não me afeta. Ele achava que isso inevitavelmente corrompe, Mesmo sem perceber. mesmo sem perceber. Ele citava muito e Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Para ele, a corrupção não era só uma possibilidade, era uma consequência quase certa. Podia ser sutil, gradual, mas acontecia. Então a faca na garganta simboliza um controle rigoroso do que a gente deixa entrar espiritualmente. Um autocontrole drástico se necessário para evitar esse perigo. Depois desse aviso fortíssimo, vem o versículo 3. Não cobices os seus delicados manjares porque são comidas enganadoras. Aqui o foco parece mudar para a natureza do que é oferecido nesses ensinos perigosos. Não são venenos óbvios, mas manjares delicados. Coisas que parecem atraentes. Sim, exatamente. Ele explora como esses ensinos podem ser enganosos justamente por apelarem a gostos específicos que as pessoas têm. Ele dá exemplos. Dá sim. Por exemplo, para quem se interessa muito por profecia bíblica, os tais manjares delicados poderiam ser aquelas interpretações sensacionalistas de notícias, transformando tudo em sinais dos tempos. Já vi isso, gera muita discussão, né? Gera excitação, discussão, mas na análise do Pink, frequentemente falta ali o verdadeiro nutriente espiritual. Não leva a piedade prática, a santidade, a uma comunhão mais profunda com Deus. Fica na superfície. Entendi. E para outros públicos? Bem, para jovens talvez mais idealistas, cheios de energia, o manjar poderia ser um foco desproporcional no serviço cristão, na obra missionária. Mas isso não é bom? Servir, ajudar? Pink via um perigo aí. O perigo de que a atividade, mesmo bem intencionada, acabasse desviando o foco da relação pessoal e transformadora com Cristo para as necessidades externas das multidões que perecem. Ele criticava aquela ideia, às vezes implícita, de que a salvação depende do nosso esforço, ou que a gente pode ajudar Deus a cumprir seus propósitos. Ele sempre lembrava da prioridade bíblica de guardar o próprio coração primeiro. Interessante essa perspectiva. E para as mentes mais teológicas? Aí o perigo, segundo ele, residia na exposição das doutrinas corretas, nossas doutrinas, como ele dizia, mas de uma forma puramente intelectual, abstrata. Teologia sem vida. Basicamente, Pink argumentava que até a verdade teológica mais pura pode se tornar comida enganosa se não for aplicada de forma a sondar a consciência, a humilhar a alma diante de Deus, a levar a uma mudança de vida concreta. Sem essa aplicação pessoal, transformadora, o conhecimento doutrinário só inflaria o orgulho intelectual, eu sei a verdade, encheria a cabeça, mas nunca aqueceria o coração ou mudaria o comportamento. Para ele, essa separação entre doutrina e vida era altamente perigosa. É um contraponto bem forte. Então, se esses manjares delicados são enganosos, o que seria o verdadeiro alimento necessário, na visão do Pink? O que a alma realmente precisa? Olha, em contraste com os manjares delicados, Pink sugere que a alma muitas vezes precisa do que ele chama, metaforicamente, de ervas amargas. Ele lembra da refeição da Páscoa judaica, lá em Êxodo. Ervas amargas? Ou do pão de lágrimas, como diz o Salmo 80. Ou da água de aflição, de Isaías 30. Ou seja, ele está falando de ensinamentos que confrontam, que expõem o pecado, que purificam o nosso orgulho, a nossa autossuficiência. O tipo de ensino que dói um pouco. Exato. São aqueles ensinos que levam ao lamento sincero pelo pecado, ao autoaborrecimento, um termo forte que ele usava, para descrever aquele desgosto profundo pela nossa própria natureza pecaminosa, quando a gente se compara com a santidade de Deus. É o oposto da autossatisfação. Mas e aquela ideia comum de que a pregação deve, acima de tudo, exaltar a Cristo? Pink discordaria disso? Parece que o foco dele é muito no pecado, na miséria humana.
Não, ele concordaria com o princípio de exaltar a Cristo, sim, mas com uma qualificação crucial. Para Pink, uma ministração que verdadeiramente exalta a Cristo de forma equilibrada não pode se limitar só aos aspectos consoladores, agradáveis ou que só reforçam a segurança do ouvinte. Tem que ter o pacote completo. Exatamente. Deve incluir, necessariamente, os ensinos de Cristo sobre o custo do discipulado, sabe? Suas exigências éticas, seus mandamentos rigorosos e também seus avisos frequentes sobre os perigos espirituais e sobre o juízo. Uma visão completa de Cristo e da sua mensagem abrange tudo isso, não só o que agrada à nossa natureza caída, a carne, como ele diria. Entendi. É uma visão mais robusta, talvez? Robusta e, segundo ele, mais fiel ao ensino bíblico como um todo. Ok. Chegamos então ao último versículo que o Pink analisa em detalhe, Provérbios 23, versículo 8. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras. Essa reação de rejeição, de vomitar, como ele interpreta isso? A interpretação de Pink é que, se alguém é genuinamente regenerado, um verdadeiro filho de Deus, o Espírito Santo que habita nessa pessoa vai, eventualmente, provocar uma reação visceral de repulsa a esses manjares enganosos, mesmo que antes a pessoa até gostasse deles. Uma espécie de náusea espiritual. É exatamente. Um desgosto crescente por ensinamentos que são superficiais, vazios, ou que só afagam o ego. Ele usa outra imagem forte e direta para isso. A ovelha não pode crescer com o alimento dos bodes. Ou seja, o que agrada a todos, ou o que só traz conforto superficial, pode ser um sinal de alerta. Na visão de Pink, sim, se um pregador ou ensino é universalmente aclamado só por causa das palavras suaves e agradáveis, ou se atrai grandes multidões entusiasmadas, mas sem gerar confronto real, sem gerar convicção de pecado, Pink via isso não como um sinal de sucesso divino, mas como um possível e sério sinal de alerta. Interessante. E ele limita essa advertência só à pregação ouvida na igreja? Não, de forma alguma. E isso é importante notar. Ele estendia o mesmo princípio fundamental, aquele de Marcos 4:24, atentar no que ouvis, para outras formas de consumo de conteúdo religioso. Tipo rádio, livros. Na época dele, sim, o rádio era importante, mas ele dava muita ênfase também à leitura. Revistas, livros, publicações que se apresentavam como ortodoxas, fiéis à Bíblia, Mas que na prática, mas que, na prática, falhavam em produzir nos leitores aquele espírito de contrição, sabe? Aquela tristeza profunda pelo pecado. Ou um temor de Deus genuíno, aquela mistura de reverência, respeito, consciência da santidade dele. Ou um desejo crescente de lutar contra o pecado na própria vida, o que ele chamava de mortificar o pecado. e se o conteúdo lido não produzisse esses frutos? O conselho dele era bem direto. Evite-o. Simples assim. Não perca tempo com isso. Então, a recomendação final de Pink é bastante drástica, de certa forma. É um chamado a se afastar dessas fontes que ele considera espiritualmente inúteis ou prejudiciais. Sim, ele até cita Isaías 2:22. Afastai-vos, pois, do homem, cujo fôlego está no seu nariz, e, em contrapartida, buscar alimento direto na fonte primária. A própria palavra de Deus. Exatamente. Lida com humildade, com desejo de obedecer, não só de acumular informação. Ok. Recapitulando então o que a gente viu, exploramos essa perspectiva bem contundente do A.W. Pink sobre a necessidade vital de discernimento ao consumir ensinamentos religiosos. Usando a metáfora dos manjares perigosos de Provérbios 23, ele nos desafia a olhar para além da aparência, né? Isso. A avaliar o impacto real desses ensinamentos na nossa vida espiritual. Eles nos conduzem a Deus em humildade, em contrição, buscando santidade, ou nos desviam por caminhos de orgulho, de autossatisfação, de complacência com o pecado? É essa a questão central dele. E o que isso significa, em essência, né? Na visão de Pink, significa que a gente precisa desenvolver uma sensibilidade espiritual para reconhecer que nem todo conteúdo que se rotula como bíblico, inspirador ou ortodoxo é, de fato, nutritivo para a alma. A etiqueta não garante o conteúdo. De jeito nenhum! A análise crítica dos efeitos reais, humildade versus orgulho, arrependimento versus autoconfiança,
ódio ao pecado versus tolerância. Isso se torna uma ferramenta essencial. É um chamado a uma vigilância constante e muito pessoal sobre o que a gente permite que alimente nosso ser interior. O interessante, como você disse, não é só o critério, mas o quão radicalmente interno ele é, focado nos frutos, né? Em contraste com métricas mais externas, como popularidade ou eloquência, ou até mesmo adesão doutrinária só na teoria. Exatamente. O teste é interno e prático. E para a gente finalizar, fica talvez uma reflexão que vai além do contexto específico do Pink. Ele focou muito na alimentação espiritual dentro de um quadro religioso. Mas pensando hoje, até que ponto esse princípio de atentar bem ao que a gente consome, seja informação, entretenimento, redes sociais, qualquer forma de conteúdo, se aplica a todas as áreas da nossa vida? Boa pergunta. Numa era de bombardeio constante de informação e estímulos. Pois é. O que no nosso dia a dia constitui verdadeiramente alimento nutritivo para a mente e para o espírito. Algo que nos edifica, que nos desafia a crescer, que nos torna melhores, de alguma forma. E o que são só os manjares delicados modernos, né? Aquelas coisas atraentes, talvez até viciantes, mas que no fundo nos deixam vazios, ansiosos, ou que até nos prejudicam intelectualmente, emocionalmente e espiritualmente. É algo para a gente pensar com calma, né? O que realmente nos nutre e o que só nos distrai ou nos envenena sutilmente. Com certeza. Uma reflexão muito válida para a nossa época. Fica aí a provocação. Agradecemos imensamente a sua atenção nesta nossa conversa. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima!